Igreja Presbiteriana do Recife, que vocês já conhecem. E esse é um pouquinho da minha história, mas não menos importante. Eu também sou mãe de 3 crianças lindas e bênçãos na minha vida, Pedro, Alice e Helena. Inclusive, tem alguém aqui que conhece a Helena, que viu a Helena bebezinha, além de Gabi, e Juju também. E é isso. Não estranhe o sotaque, eu sou de Açu. Açu é uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte, é sertão, é muito quente, e esse sotaque vem de lá. Então, não estranhe. Mas, começando, eu recebi esse convite com tremor e com muita alegria no coração. É uma responsabilidade gigantesca falar sobre um tema que é tão desafiador na minha vida. E eu estava compartilhando com Gabi que, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu chorei por várias vezes. Enquanto eu digitava, parava, chorava, porque eu vi quantas áreas na minha vida precisam de ajustes sobre esse tema. Então, é um tema que eu estou trazendo para vocês, mas que é um tema que eu preciso para a minha vida. E é um tema muito desafiador. A gente ouve falar muito sobre o uso do nosso tempo, que tem que ser para a glória de Deus. Na teoria, nós sabemos disso, mas será que na prática tem sido assim? Então, nós vamos meditar um pouco nessa tarde sobre isso, sobre o uso do nosso tempo. Será que nós estamos fazendo bom uso do tempo que o nosso Deus nos dá? Então, eu quero agradecer o convite. Para mim é um privilégio enorme. Tenho sido, na verdade, muito abençoada por meio desse estudo. E a minha oração é que Deus possa usar toda a minha limitação para que o nome dele seja glorificado através desse estudo e que possa tocar no coração de vocês, através da sua palavra. Então, essas são as apresentações. Quando Gabi falou comigo, ela deu como base o livro, que eu acho que vocês já sabem, é tema do nosso encontro, Sem Tempo para Deus. Esse é um livro muito bom e eu indico ele para vocês. Só que ele é um livro muito voltado para a maternidade. E nós precisamos fazer o uso do nosso tempo com sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Então, eu já tinha lido esse livro, na verdade, reli, chorei, mas eu também me inspirei em outro livro que também é muito interessante, que eu gosto muito, que é esse aqui. Eu não sei se vocês conhecem. Socorro, Não Tenho Tempo. Esse é um livro riquíssimo, pequenininho, uma leitura bem rápida e é gostosa, porque é um livro que foi escrito por sua mãe e as 3 filhas. Tem 4 autoras aqui. E elas trazem nesse livro, na verdade, o relato das suas experiências e algumas dicas práticas de como elas observaram o uso do tempo e colocaram algumas coisas em prática. Então, é um livro que eu indico bastante. E nós vamos meditar um pouco sobre ele e sobre o nosso tema, Sem Tempo para Deus. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta muito importante. Quem poderia se deslocar aqui para o meio? Se pudesse, seria melhor, porque eu focava só aqui em vocês. Quem não puder, eu vou entender, tá certo? Mas eu agradeço. A outra pergunta bem importante é: que personagem bíblico vem à sua cabeça quando você lembra do uso do tempo? Que personagem vem à sua cabeça quando você... esse personagem aqui soube aproveitar muito bem o tempo. Esse personagem aqui fez bom uso do tempo. Que personagem vem à sua cabeça? Vamos fazer esse momento um momento de troca, tá certo? Então, quando vocês quiserem falar, levanta a mão, que eu dou a vez, com o maior prazer. Então, que personagem? Vem algum personagem à sua mente quando fala sobre o uso do tempo? Sobre alguém que soube aproveitar bem o tempo? Quem? Daniel. Maria. Paulo. Alguém já falou o que eu vou falar hoje, o texto que eu escolhi. Quem? José. Como esse é um encontro de mulheres, eu pensei em vários personagens que souberam aproveitar o tempo. Mas quem ganhou foi Maria. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre Maria e Marta. Será que Marta soube aproveitar bem o tempo que ela tinha? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10, do 38 ao 42. Um texto bastante conhecido
Lucas 10, 38 ao 42. Eu vou fazer essa leitura. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração através da Tua santa palavra, Deus, que é inerrante, que é eterna, que não muda e que nos traz tantos ensinamentos, Deus. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor trará ao nosso coração nessa tarde e que o Teu nome seja glorificado, Deus, no nosso tempo, na nossa vida, na nossa conduta, nas palavras que saem da nossa boca e em todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu queria parabenizar a igreja, vocês, porque aqui temos mulheres que estão remindo o tempo, que estão aproveitando com sabedoria o tempo que lhes é dado, porque a gente poderia fazer qualquer outra coisa no sábado à tarde. Existe uma lista imensa de coisas que nós podemos fazer num sábado à tarde. E talvez coisas que à vista pareçam mais prazerosas. Mas nós estamos aqui buscando ao Senhor e buscando a Sua palavra. Isso é uma forma de administrar e de remir o tempo. Então, parabéns a vocês, mulheres. Quem foi Maria? Antes de a gente entrarmos no nosso tema, nós vamos pensar um pouquinho sobre essas personagens. Primeiro, quem foi Maria? Claramente no texto a gente vê que Maria era uma seguidora fiel, um modelo para todos os discípulos que são dedicados a Cristo. Aparentemente, de acordo com o texto, ela era solteira, ela vivia com a sua irmã Marta e com o seu irmão Lázaro, e ela é descrita como alguém que senta-se aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. E isso demonstra a fome e o desejo dela de ouvir os ensinamentos e de compreender aquilo que estava sendo passado, né? Maria não foi somente alguém que ouviu os ensinamentos de Deus, ela também os serviu. E é um texto bastante conhecido quando Maria unge o Senhor com óleo precioso, que não era algo barato, que talvez fosse investido ali naquele óleo precioso uma quantia enorme de dinheiro, mas ela estava disposta a fazê-lo e ela fez. Então, o exemplo de Maria mostra a capacidade de tomar decisões de forma sábia, de fazer escolhas de forma sábia. E ela era alguém contemplativa, ela era alguém sensível, ela era alguém generosa, alguém comprometida, alguém disposta a agir de acordo com a fé, de acordo com aquilo que ela acreditava. E isso lhe rendeu algo muito precioso. Não foi qualquer coisa. Isso lhe rendeu um elogio de Cristo. Um elogio que tem se perpetuado por gerações. Então, ela recebeu um elogio de Cristo. Isso é melhor do que qualquer outro presente material que ela pudesse receber. E quem foi Marta? Aparentemente, Marta também era solteira, vivia com a sua irmã Maria e com o seu irmão Lázaro. E ela tinha um temperamento um pouco diferente, um temperamento decisivo. E como é visto nesse relato, ela confrontou Jesus pelo fato da sua irmã não estar ajudando nas atividades domésticas, que para a visão de Marta era muito importante, e de fato era, porque eles vinham de viagens cansados, não é como hoje, não era, talvez, o transporte, obviamente, era animal ou a pé, então era cansativo essas viagens, então, de fato, eles precisavam de suprimentos, de alguém que atentasse para essas necessidades. Alguém falou? Então, ela estava confrontando Jesus pelo fato dele não estar ajudando, que Maria não estava ajudando nas suas atividades domésticas. E essa família era constantemente visitada. E nós vemos que Jesus tinha profundos laços de amizade com essa família. Isso está descrito em João 11:5. João 11:5.
Quem puder deixar a Bíblia aberta, eu vou pedir que vocês me ajudem, tá? Com as leituras. Mas como a minha já está aberta aqui, eu vou ler. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus tinha profundos laços de amizade com essa família, sim. Só que Marta, ela era alguém diferente da irmã. Não que Maria não fosse hospitaleira, mas Marta estava muito envolvida e dedicada aos serviços de forma muito intensa. Então, ela era alguém hospitaleira e a resposta amorosa que Jesus deu não era uma crítica, não era uma rejeição ao exercício dos seus serviços, nem à sua hospitalidade. Não foi uma crítica, mas que ela avaliasse as suas prioridades, que ela colocasse em primeiro lugar os valores eternos e não as nossas necessidades mais imediatas, que era diferente do que Maria estava fazendo. Então, o exemplo de Marta deve nos lembrar da importância de mantermos um equilíbrio saudável entre as nossas atividades, entre as funções que nós desempenhamos. Nós não podemos colocar os nossos interesses acima da busca ao Senhor, porque isso nos será cobrado e isso nos enfraquecerá espiritualmente. Então, diante disso, pensando um pouco sobre o temperamento de Maria, sobre quem Maria é e sobre Marta, que reflexão a gente pode fazer inicialmente, antes de cairmos de cabeça no nosso tema? Alguém? Eu fiquei pensando que esse relato, não que o que Marta fizesse não fosse importante, mas a reflexão que a gente pode fazer inicialmente desse relato é que muitas vezes nós permitimos com que coisas, ainda que sejam boas, roubem o tempo de coisas que são melhores. E quando as coisas que são boas roubam o tempo de coisas melhores, é até mais ou menos compreensível e os estragos não são tão grandes. Mas quando são coisas fúteis, que roubam o tempo de coisas que são boas, que são melhores, como é que fica? Então, nós precisamos pedir sabedoria a Deus no uso do nosso tempo. Falar sobre tempo não é algo que está repetitivo. Falar sobre tempo não é algo... tem outros temas mais importantes. O tempo eu sei, eu tenho que organizar o meu tempo, isso aí eu sei. Mas é importante colocarmos em prática, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos permitido com que coisas que aparentemente até são boas roubem o tempo e o espaço de coisas melhores. Então, temos que ser sábias no uso do nosso tempo. Mas, o que significa remir o tempo? Falei várias vezes aqui. Remir o tempo. É importante remir o tempo. Vamos remir o tempo para a glória de Deus. Mas será que a gente já focou nessa palavrinha remir? Que a gente lê e conhece o texto de cor, decorado. O que significa remir o tempo? Remir o tempo significa resgatar. João Calvino, ele interpretou essa passagem dizendo que nós precisamos resgatar o nosso tempo de um uso fútil. É isso. Então, remir, significa otimizar o tempo, aproveitar todas as oportunidades que nos é dada. E quem nos dá essas oportunidades? Quem é que nos dá o tempo de presente? É o nosso Deus. Então, é otimizar o nosso tempo e aproveitar todas as oportunidades de forma sábia, de forma prudente, como a Bíblia nos chama a ser prudentes e sábias, inclusive no uso do nosso tempo. E por quê remir o tempo é importante? Efésios 5, 15 e 16. Alguém lê para mim, por favor? Efésios 5, 15 e 16, sim. Acho que não preciso falar mais nada sobre esse versículo. Vejam como vocês têm andado, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É uma responsabilidade de todos nós cristãos viver remindo o nosso tempo, porque esse é um presente que Deus nos dá e porque Ele requer que nós sejamos bons mordomos do nosso tempo. E o que é um mordomo? O mordomo é alguém que administra alguma coisa. Então, Deus nos chama para sermos mordomos do nosso tempo, para administrar o nosso tempo de forma
sábia. Eu vou repetir isso várias vezes durante o nosso estudo. Precisamos remir o tempo, sermos mordomos do nosso tempo, do tempo que Ele nos dá de presente com sabedoria. E por que é importante sermos sábias? No uso do nosso tempo nas diversas fases da nossa vida. A nossa vida ela é constituída por fases. Há tempo para cada coisa debaixo do céu. Há tempo de ser mãe, tempo de casar, tempo, falando mais detalhadamente do texto. Então, há tempo para várias coisas. E nós estamos constantemente diante de uma nova fase a ser vivida. A nossa vida ela não é estática, a nossa vida não é imóvel. Toda vez nós estamos diante de uma nova fase, de um novo desafio, de uma nova responsabilidade, de uma nova demanda. Isso aí a gente tem provado na prática. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu estava comentando com Gabi que ser mãe de 3, trabalhar fora de casa, trabalhar em casa e o ministério, eles demandam tempo, demanda entrega, demanda sacrifício, demanda tempo. Mas às vezes a gente perde o nosso tempo, ou gasta o nosso tempo com coisas que podem esperar. E a gente se perde no uso e na administração do nosso tempo. Então, a nossa vida ela não é estática, ela não é imóvel, ela está sempre mudando e traz consigo os novos desafios e também novas responsabilidades. Então, nós precisamos compreender a realidade das diferentes fases em que nós estamos. Sejam mulheres casadas, mulheres que estão noivas, mulheres que estudam, mães, enfim, nós precisamos entender a realidade das nossas fases e aproveitar de forma sábia, como a gente volta lá para o início, sobre remir o tempo, aproveitando as oportunidades, otimizando o nosso tempo. E principalmente, ou por último e não menos importante, porque os dias são maus. E nós temos provado isso na prática, nos nossos dias. Somos bombardeadas todos os dias por mídias sociais. As mídias não são totalmente ruins, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas elas têm nos bombardeado de diversas formas, têm entrado na nossa casa com muita força, na nossa mente com muita força. E às vezes nós fazemos mau uso desses recursos, dessas mídias, e não usamos para a glória de Deus também. Guerras, doenças, pestes, pandemias, ideologias, muita coisa que quer tirar a glória de Deus e que muitas vezes entra na nossa cabeça e nós não estamos remindo o nosso tempo nesse sentido. Então, os dias são maus e nós temos provado isso. Só que alguém prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, nós precisamos ter sabedoria no uso do nosso tempo, nas diversas fases da nossa vida, que é importante remir o tempo, porque os dias são maus. Mas agora, parando de falar um pouco sobre isso e entrando numa forma mais prática, de que forma nós podemos remir o tempo? E nós vamos parar um pouquinho, meditar um pouquinho, andar um pouco mais devagar nessa parte do nosso estudo, para que a gente possa entender. Mas na teoria eu sei que é importante remir o tempo, mas de forma prática, o que é que nós podemos fazer, como mulheres, em diversas fases das nossas vidas, para remirmos o tempo de forma sábia, para otimizarmos o nosso tempo e para que isso também redunde em glória ao nome do nosso Salvador. Primeiro, acorde mais cedo. Quando eu coloquei isso, eu olhei assim, eu disse, Senhor, tem misericórdia. Porque acordar mais cedo, eu já acordo, gente, 5:30 da manhã, Patrícia, não rola acordar mais cedo do que isso. Acordar mais cedo é um desafio para mim, é um desafio para as mães que têm filhos pequenos. Eu sei bem o que é isso. É um desafio para as estudantes que estão em véspera de prova, véspera de artigo, véspera de TCC, véspera de concurso. É um desafio acordar mais cedo. E eu, particularmente, falando a minha realidade, eu sou muito da noite. Eu gosto muito de fazer as minhas coisas à noite. Inclusive, esse estudo foi produzido na madrugada. Então, eu gosto muito. É onde eu me sinto que eu fluo melhor. Mas acordar mais cedo, quando eu estudei, li esse livro, eu digo, Senhor, misericórdia. E acordar mais cedo é importante. A gente vai ver isso biblicamente um pouquinho mais na frente. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque nós temos várias demandas. Como eu falei inicialmente, cada fase demanda uma coisa nova, uma responsabilidade nova.
Mas a gente é tentado ou inclinado a dizer muitas vezes, a sempre procurar uma desculpa. Por exemplo, quando começar as aulas das crianças, eu vou conseguir mais tempo com o Senhor. Quando eu me formar, conseguir um emprego, passar no concurso, eu vou me dedicar mais a buscar o Senhor. Quando meu amigo nota minha ausência na igreja, a gente automaticamente responde, porque lá no trabalho está tão complicado. Mas, 2 ou 3 meses acaba isso, aí eu volto para o Ministério de Louvor, para o Ministério de Mídia, para o Ministério de Missões, para o Ministério de Mulheres, para o Ministério... Eu volto. É só passar esse tempinho e eu volto. Confio, eu volto. Então, a gente está sempre procurando uma desculpa. E o que acontece são fugas para despistar a nossa consciência pesada, porque eu e você, nós sabemos, na prática, que uma fase abre caminho para outra fase, e na maioria das vezes, a outra fase, a fase seguinte, demanda ainda mais tempo e muito mais da gente. Então, muitas vezes, essas desculpas que nós damos, que é tão automático, elas servem só de desculpa para despistar a nossa consciência, que sabe que na próxima fase não vai ser tão leve assim. Quando eu passar no concurso, conseguir um emprego, talvez tenha que trabalhar de manhã e à tarde, e à noite ainda tenha que fazer um curso para, entendeu, viajar. Então, uma fase abre caminho para outra fase, e as responsabilidades tendem a aumentar. A nossa vida é muito corrida. E o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? É que vira um hábito, que o tempo que nós damos ao Senhor é aquele que nos sobra. E quando sobra. E é contra isso que nós temos que lutar. O tempo do Senhor não é o que nos sobra. O tempo do Senhor não é se sobra. O tempo do Senhor deve ser prioridade na nossa vida. Mesmo na nossa demanda e vida, que é tão corrida. Mas por que de manhã? Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. O que é que acontece quando nós temos que tomar um medicamento, temos algum problema, alguma doença, temos que tomar um medicamento e não tomamos mais? O que é que acontece? Só vão pensando aí. O que é que acontece quando eu paro de me alimentar ou quando eu paro de tomar água? O que é que acontece quando eu paro de estudar e não quero saber de estudar? Quero passar no concurso, mas parei de estudar. O que é que acontece? E o que é que acontece quando nós paramos de buscar o Senhor? Paramos de sentir vontade, interesse, desejo, de priorizarmos a busca do Senhor. O que é que acontece? Nós enfraquecemos. Uma outra pergunta é, mas por que de manhã, Patrícia? Eu faço isso muito bem à noite, quando os meninos dormem. Eu faço isso, gente, à noite. Eu faço. Mas por que de manhã? Por que de manhã é o ideal? Salmos 5:3. Alguém abre para mim, por favor? Quem achou pode ler. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Provérbios 31, eu vou ler para vocês porque o texto é maior e para que todas possam ouvir. Que é um texto que vocês não conhecem. Então, eu vou ler. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor, Provérbios 31, 10, tá? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino de púrpura, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem
preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É poético, é lindo, mas é uma lição para as nossas vidas. Vê só, a gente cansa só de ver a quantidade de coisas, mas somos desafiadas a sermos mulheres virtuosas, mulheres que procedem diligentemente, mulheres que se preocupam, que pensam no bom andamento da sua casa, que cuidam, que supre as necessidades e que está atenta também à necessidade de outros. Precisamos ser mulheres virtuosas. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher virtuosa e serve de exemplo para cada uma de nós. Sejamos mulheres virtuosas. Mas eu queria ler com vocês um outro textinho que não está na Bíblia, mas que é incrível, de John Piper, que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Quanto à leitura bíblica e à oração pela manhã. Recomendo vigorosamente que seja cedo de manhã, a menos que haja circunstâncias que fujam do controle. E a gente sabe que há, muitas vezes. Começar o dia sem um encontro sério com Deus, em sua palavra e em oração, é como entrar em uma batalha sem ter as armas em perfeita ordem. O coração humano não se renova com o sono, o corpo sim, mas não o coração. Renovamos o coração, não com o sono, mas com a palavra de Deus e a oração. E o nosso coração necessita de ser renovado. E de que forma nós temos buscado fazer isso? Então, essa citação falou muito ao meu coração, assim como esses textos que nós lemos. E acordar mais cedo é uma forma de organizarmos o nosso dia, de termos o alimento necessário e a força necessária para seguirmos o nosso dia. Nós não podemos deixar o tempo do Senhor com aquilo que sobra. Porque quando é que sobra? Será que sobra para você? Para mim não sobra. Nós precisamos priorizar o nosso tempo com o Senhor e, de preferência, que seja pela manhã. Porque, às vezes, as demandas do dia tendem a engolir o tempo. Não, quando terminar tudo, passar tudo à noite, quando os meninos dormirem, eu vou lá e faço a minha devocional. E, às vezes, eu faço a minha devocional caindo em cima da Bíblia. Porque o meu dia é cansativo. Porque a fase que eu estou vivendo demanda muito de mim, demanda energia, demanda muita coisa. E, às vezes, a gente não faz aquele momento com o Senhor de forma inteira, como deve ser. Então, de manhã, mesmo que o nosso dia, a nossa noite tenha sido complicada, e eu falo isso, de fato, por experiência mesmo que a nossa noite tenha sido difícil, mesmo que a nossa saga de estudos esteja muito intensa, é preciso buscar o Senhor. E, de preferência, quando o dia começa. Acordar mais cedo é uma excelente oportunidade para alimentar a nossa alma e, como nós lemos no texto de Provérbios 31, e cuidar da nossa família e estar atenta às necessidades mais imediatas da nossa casa. Nós não podemos negligenciar isso. E acordar cedo, além de ser e buscar o Senhor de manhã, logo de manhã, além de ser um alimento para a nossa alma, é uma forma de nós estarmos atentos às necessidades da nossa casa. E nós não podemos ser negligentes nisso também. Assim como Marta não era negligente aos serviços nem à sua hospitalidade ali, naquele contexto. Mas, uma outra forma que nós podemos remir o nosso tempo, resgatar o nosso tempo de um uso fútil, é sentando. Sente-se. Maria fez isso. Precisamos, assim como Maria, sentarmos e ouvirmos Deus falar. E por que eu estou dizendo isso? No finalzinho eu vou dizer. Porque é a sua palavra quem deve ditar o nosso uso do tempo e não os nossos desejos. Por meio do sacrifício de Cristo, esse incrível privilégio ele é possível. Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de sentarmos e ouvirmos Deus falar. Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Isso é um privilégio que muitas vezes nós negligenciamos. Às vezes vira um automático na nossa vida.
E a busca, e estar com o Senhor, e sentir a presença do Senhor, e estar na presença do Senhor é um privilégio que nos foi concedido mediante o sacrifício de Cristo. Um sacrifício válido, um sacrifício de amor, uma oferta que nos foi dada de presente. E nós negligenciamos muitas vezes a busca ao Senhor em nossos dias. E nós não podemos tratar esse sacrifício de forma automática. Estou salva. Não, é preciso buscar o Senhor. Deixa eu passar aqui. O que nós possamos valorizar esse momento. E além disso, quando nós buscamos a Deus em sua palavra e através da oração, nós encontramos sabedoria para o uso do nosso tempo, direção para o nosso caminho e para as nossas demandas, paz em meio às dificuldades que surgem de várias formas e muitas vezes inesperadamente do nosso dia e força para executarmos as nossas atividades. Então, nós encontramos sabedoria, direção, paz e força. A palavra de Deus nos dá, Deus nos supre de todas essas formas. O que acontece é que muitas vezes nós não buscamos isso. Infelizmente, nós somos tentadas a desprezar a boa parte, como Marta fez, né? E Maria, calma, me perdi aqui. Isso, como Marta fez. E nós escolhemos, na maioria das vezes, abraçar os nossos próprios interesses. E quando nós nos sentamos aos pés de Jesus e buscamos a sua palavra e buscamos ouvir a sua voz, nós estamos expressando que precisamos do Senhor em todas as fases da nossa vida. E às vezes a gente está diante de uma nova fase, talvez uma promoção, talvez um emprego melhor, talvez uma mudança de escola, enfim, nós estamos diante de uma oportunidade que nos surge e nós não avaliamos se é essa a vontade de Deus. E nós não buscamos o Senhor nas entrelinhas da nossa vida, nós não buscamos o Senhor diante de uma nova fase ou nova oportunidade que nós estaremos vivendo. E não é isso que o Senhor requer de nós, requer que estejamos vivendo em sua dependência, no uso do nosso tempo, nas fases em que vivemos e nas oportunidades que nos surgem. Então, precisamos do Senhor, precisamos crescer em santidade, precisamos vencer o pecado e também precisamos da graça que Ele nos dá para nós fazermos um bom uso do nosso tempo, porque somos limitadas. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Então, sejam mães com filhos pequenos, sejam estudantes, sejam pessoas na melhor idade, seja qual for a fase da vida que você esteja vivendo, que eu esteja vivendo, nós precisamos constantemente buscar sentar aos pés do nosso Salvador, independente da fase. É alimento, é força, é direção, é paz para a nossa vida. Então, nessa história, a gente fala muito que Marta escolheu a boa parte, sentou aos pés do Salvador, escolheu a boa parte, mas Maria escolheu a boa parte, mas Marta não é uma vilã nessa história. Assim como ela, nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades. Mas, Patrícia, eu não posso deixar de ir para o trabalho, eu não posso deixar. O objetivo desse estudo não é esse, é que, de fato, a gente possa avaliar as nossas prioridades e escolhermos a boa parte sem negligenciar as demandas, as responsabilidades, as atividades, as atribuições que nós temos, porque nós temos. Mas é ter sabedoria para buscar o Senhor antes de tudo isso, a ter um momento com o Senhor durante o nosso dia, durante a nossa vida corrida. Então, Marta, ela não é uma vilã. Nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades, mas nós precisamos de graça para, assim como Maria, escolhermos a boa parte. Ok? Então, nós precisamos acordar mais cedo, se esforçar para acordar mais cedo, a ter esse momento de comunhão com o Senhor, de busca ao Senhor. Precisamos nos sentar aos pés do Salvador, aos pés de Jesus. E esse sentar, no sentido mais literal da palavra, é sentar. Porque, às vezes, a gente pega a Bíblia, começa a fazer a devocional e se levanta e pega no celular e vai e olha alguma coisa que está passando na rua e a gente para a leitura e vai ver se a criança acordou. Então, é sentar. É você estar ali com o Senhor, você e Deus. É um momento seu. Você não faria isso estando diante de uma figura importante. Um juiz, por exemplo, inquieta, o juiz falando e você procurando, tendo distrações. Não, você está diante de Deus, é o seu momento com o Senhor. Então, fuja
das distrações. Sente-se aos pés. Assim como Maria, seja contemplativa, esteja direcionada ali para aquele momento, você e o Senhor. A gente não pode tratar esses nossos momentos de devocional e de busca ao Senhor de forma automática, porque é um privilégio. Nós não podemos esquecer que nós temos agora, por meio do sangue de Cristo, livre acesso à presença de Deus. Nós não podemos negligenciar de forma alguma esse momento, nem tratar como amanhã eu faço. Não. O tempo está passando. O tempo está correndo. Nós precisamos buscar o Senhor nos nossos dias. Precisamos. Os dias são maus. Então, acorde mais cedo, sente-se e planeje. Eu não sei qual desses três é mais difícil e qual desses três é o mais necessário. Os três, tá? Planeje. Que tarefa difícil. Como é que eu vou planejar o meu dia? Como é que eu vou encaixar isso no meu dia? Como é? O que é que normalmente nós fazemos quando estamos prestes a entrar em mais uma nova fase da nossa vida? O que é que a gente faz? Faculdade. Terminei o ensino médio, passei no vestibular, vou entrar na faculdade. No mínimo, a gente planeja que material, papelaria, caderno, lápis a gente vai levar para a faculdade. No mínimo. Planeja carona solidária, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou fazer de manhã ou à tarde, porque preciso desse tempo livre aqui, esse tempo livre ali. No mínimo, a gente planeja essas coisas quando a gente está entrando na faculdade. Como vai ser a minha sequência de estudo, se eu vou estudar, que horas eu vou estudar. Quando a gente vai casar, é uma lista imensa. Tenho que fazer isso. A gente planeja o apartamento, planeja onde vai morar, a rua que seja mais perto do nosso trabalho, por causa do combustível. A gente planeja tudo para o nosso casamento. Tudo. Ou 90% a gente tenta planejar. A gente planeja lá. Filhos. No mínimo, nós planejamos um enxoval. No mínimo. A gente planeja quem vai ser a equipe, médico, carrinho de bebê, tal e tal, se vai ser parto normal, se vai ser cesárea. No mínimo, a gente vai colocando lá. Quando não é lá, é aqui. Viagem. O que é que a gente faz quando a gente vai viajar? Pode ser um caos uma viagem sem planejamento, porque a gente pode gastar mais, a gente pode perder tempo, o tempo é precioso. A gente pode não economizar, a gente pode fazer uns roteiros que não são necessários. Então, a gente planeja o voo, planeja o melhor preço, planeja quantos dias vai passar, quando vai voltar, se na volta vai ser feriado, se não vai por causa do voo, por causa do deslocamento para o aeroporto. A gente planeja, a gente pensa nessas coisas. Se simplesmente a gente permitisse que cada fase da nossa vida acontecesse sem a gente traçar um plano, um planejamento lá bonitinho, a gente poderia ser facilmente desviadas para outras atividades. Mais urgentes talvez, mas que não são as mais importantes. Então, precisamos ter sabedoria e planejar. É de extrema importância nós pararmos, avaliarmos, orarmos por direção vinda do alto. Isso aqui a gente pode encontrar lá no sentar-se. Por exemplo, eu queria partilhar com vocês um exemplo de uma amiga que eu achei fantástico. Ela não é tão calma, não é uma pessoa tão calma, na verdade ela é bem agitada. Mas ela tomou a decisão certa vez, ela também tem 3 filhos, na verdade, quando os filhos eram pequenos, ela simplesmente disse, marido, eu preciso planejar como vai ser minha semana, e eu não consigo fazer isso aqui. A diferença dos meus filhos é 8, 6 e 3 anos. O dela era 1,5 para cada um. Então, era complicado. 3 crianças na mesma faixa etária, era uma loucura. E ela disse, eu não tenho como planejar como vai ser, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer essa semana, fralda, feira, igreja, ministério, eu não tenho como, eu preciso de um tempo. E ela saía para planejar. E vocês acham que ela ia para onde? Para um campo, passarinhos cantando, aquela paz, aquela tranquilidade, para planejar. Não, ela ia para o shopping, para a praça de alimentação, ela ficava andando no shopping, depois ela parava no meio do shopping, sentava naquelas
aqueles banquinhos que tem no meio do shopping, e ali ela pegava seu caderninho e anotava, vou fazer isso. E ela dizia que, me contou que fluía, que isso era, que ela ama shopping, até hoje ela diz que vai muito, e ela ia para o shopping para conseguir planejar, era o momento dela ali sozinha, mas ela ia. E ela disse que quando chegava em casa, ela disse, Patrícia, tinha fralda com cocô espalhada pela casa inteira, porque ele tirava o cocô, juntava assim, não era fralda descartável, não, era fralda de pano. Quando eu chegava, eu ia recolher todo o cocô que estava espalhado pela casa, toda a água derramada, toda a comida e farelo que tinha pela casa, ia lavar, mas eu já tinha planejado como é que seria o dia seguinte. A gente faz planos, a gente sabe que a resposta vem dos lábios do Senhor, mas um planejamento, ele nos ajuda a organizar e a não ficarmos tão ansiosa sobre o que nós faremos depois de terminarmos tal coisa. Então, ela fazia, essa era a forma que ela tinha de planejar. Então, nesse planejamento é importante a gente pontuar quais são as nossas atividades, o que é que a gente tem que fazer, quais são as necessidades mais urgentes e é preciso apertar o botão pausa. Será que a gente tem apertado o botão pausa nessa correria desenfreada da nossa vida para sentarmos, para ouvirmos Deus falar conosco, para consultarmos ao Senhor através da sua palavra e da oração? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos tirado um tempo, dado pausa, para que a gente possa planejar e tentar organizar a nossa vida, que já é tão corrida? É preciso um tempo a sós. E é preciso fazer uma lista de prioridades. E é preciso que essa lista de prioridades também esteja de acordo com a palavra de Deus. E por quê que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as nossas listas de prioridades, elas só dizem respeito a nós mesmas, à nossa vontade, aos nossos desejos, às nossas atividades. E às vezes a gente passa dias e dias e só lembra de ligar para uma amiga que está passando por um momento difícil no final de semana de agosto, quando a gente está falando sobre missões. Um exemplo. Então, nós vamos deixando passar muitas oportunidades de sermos bênçãos na vida das pessoas, de fazer o nome de Cristo conhecido, de evangelizarmos, de fazermos... Mas não tem como eu fazer isso na correria do meu dia. Não tem como. Então, ore. Primeiro, ore. Depois, avalie o seu desenvolvimento. Depois, veja que área que você pode melhorar. Será que nós temos dado do nosso tempo para suprir os aflitos em suas necessidades? Será que nós temos dado o nosso tempo para glorificar o nome de Deus através das nossas ações, da nossa piedade, do nosso exercício de piedade? Será que há espaço no nosso tempo para mandar, ainda que eu não tenho como ir lá, época de pandemia, não tenho como fazer visita não, mas será que nós temos sido hospitaleiras no ouvir? Alguém está precisando da nossa hospitalidade, em ouvirmos, em tentarmos ajudar, em levarmos um bolo para quem está precisando. Será que nós temos investido tempo nisso? Ou será que não dá, não cabe na minha lista de prioridades? Então, nós precisamos avaliar as nossas listas, de fazermos uma lista de prioridades, planejarmos e tentarmos fugir de coisas que só dizem respeito a nós mesmos, aos nossos gostos, às nossas vontades, às nossas atividades, às nossas preferências pessoais. Então, ore primeiro, antes de qualquer coisa, avalie o seu desenvolvimento, veja que área que você pode melhorar, pense como você pode crescer nessa área à luz da palavra de Deus e não tente melhorar todas as áreas de uma vez. Porque isso pode levar o nosso coração à ansiedade. E nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, planejamento é fundamental. Nós não podemos adiar o planejamento de um roteiro para determinada fase da vida, porque a gente está ocupada demais. Porque inúmeras demandas são justamente razões pelas quais nós devemos parar e planejar. Então, não tenho como planejar, porque está complicado demais minha vida. É justamente o momento que você tem que parar e planejar. Então, avalie isso e planeje e execute uma coisa por vez. Um passo de cada vez, mas sem esquecer de escolher a boa parte, a melhor parte. De não negligenciarmos as nossas tarefas, de não negligenciar o olhar atento à necessidade do outro, mas uma coisa de cada vez, sem querer atropelar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo.
Então, planeje, ore, execute, peça graça e orientação do Senhor, que certamente Ele nos dará, e planeje uma coisa e execute por vez. Planeje e execute uma coisa por vez. E é importante nós reunirmos o nosso tempo nas várias fases da nossa vida, nas fases em que nós estamos muito ocupadas. E o que é que nós podemos fazer nas fases em que nós estamos ainda mais ocupadas do que na anterior? Nós precisamos considerar as nossas limitações. Nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele nos dotou de dons, de talentos, de capacidade, mas somos limitadas, consequência do pecado. Precisamos considerar as nossas limitações e não querer fazer tudo de uma só vez e se frustrar porque eu não consegui fazer isso e andar ansioso porque eu não consegui, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta e tal. Nós precisamos considerar as nossas limitações. Nós somos filhas de um super Deus, mas nós não somos super mulheres. Nós somos limitadas, pecadoras. Isso é bom, porque nos ajuda a lembrar da nossa dependência em quem, de quem nós devemos depender. Por isso que é importante sentar, ter esse momento com o Senhor, acordar mais cedo, buscar o Senhor lá no silêncio da sua casa, organizar, planejar, fazer uma lista, mas considerar suas limitações e separar. Tenta segregar, tenta separar para ver, não, eu consigo fazer isso, isso pode esperar para amanhã. Isso aqui não dá para adiar, mas isso pode. Então, considere as suas limitações e tenta separar. E uma outra coisa é simplificar. A gente, às vezes, simplifica muita coisa, inclusive as respostas que nós damos quando nós não estamos vindo para a igreja, não estamos mais no ministério por causa disso, e das nossas demandas, das nossas lutas e tal. E a gente simplifica muitas coisas. Então, vamos tentar simplificar também algumas atividades que a gente sabe que não vou conseguir terminar esse texto todo hoje. Amanhã eu termino. Então, anota isso lá. Amanhã preciso terminar essa parte do texto que falta. Então, simplifica e tira um tempo também para você respirar. E esse ponto eu queria falar um pouquinho, porque às vezes a gente fala do uso do nosso tempo, da importância de aproveitar o nosso tempo, que devemos ser sábias no uso do nosso tempo. Não sobra tempo, mas quando a gente chega em casa, a gente se joga lá no sofá, a gente liga a televisão, a gente pega o celular e aí é um caminho sem volta. Era um tempinho que tinha de você talvez tomar um banho mais relaxado, de você conversar com seus filhos, de você ter um momento com seu esposo. E nós fizemos uma escolha. E às vezes a gente vai dormir com a cabeça pesada de tanta coisa, de tanto bombardeio que a gente viu, que estava ali diante da gente, e a gente tinha um pouquinho de tempo. Mas a gente não soube fazer bom uso dele. Então, é importante a gente ter essa consciência de que temos 24 horas no dia. Será que a busca ao Senhor tem que ficar no final do nosso dia? Então, vamos avaliar a nossa motivação. E, caminhando para o fim, o que eu queria trazer aqui para vocês, para que a gente pudesse fechar esse nosso estudo todas as fases da vida de uma mulher são passageiras. Elas passam. Às vezes, uma fase que não é tão complicada dá lugar para uma que é mais complicada, que demanda mais e que demanda mais. Mas todas as fases da vida de uma mulher, elas são passageiras. O Evangelho é eterno. Nós precisamos considerar o Evangelho em todas as áreas da nossa vida, em todas as fases da nossa vida. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, como está lá em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Nós não podemos viver como se não precisássemos de Deus em cada parte da nossa vida. Nós não podemos viver como se nós não precisássemos de Deus nas nossas atividades e em nossos dias tão atarefados. Então, o nosso objetivo, ao fim de cada dia, ou ao fim de cada fase, deve ser a execução, não deve ser a execução perfeita daquilo que a gente tinha planejado. E eu tenho que planejar isso, tenho que fazer isso. Não deve ser o aumento da produtividade, não deve ser eu consegui fazer tudo que eu tinha colocado no papel, consegui. Não deve ser isso. O objetivo deve ser a glória de Deus. O objetivo do uso do nosso tempo deve ser um momento de relacionamento mais íntimo com Ele. Deve ser a dependência dEle. Nós precisamos reconhecer nossas limitações
inclusive no uso do nosso tempo, e entender que nós dependemos desse Deus que nos dá sabedoria, direção, paz e força para executarmos as nossas atividades. Então, sejam mães atarefadas, sejam noivas, sejam mulheres que trabalham fora, sejam estudantes, Deus reconhece cada uma das nossas limitações. Ele sabe sobre nós. Ele conhece o nosso tempo, Ele está presente em tudo. E Ele nos supre por meio da sua graça. Ele sabe que os dias são maus. A sua palavra nos diz isso, já é um alerta. Mas Ele prometeu que estaria conosco. E Ele enviou o seu Filho ao mundo, que viveu nessa terra, que sentiu os efeitos do tempo, então Ele sabe de nós. Mas Ele espera que, assim como seu Filho, nós possamos remir de forma sábia o nosso tempo para a glória dEle. E assim como Maria, escolhermos a boa parte, sem negligenciar, assim como Marta fez, as nossas responsabilidades, as nossas demandas, mas entendendo que há coisas que, ainda que boas, não podem roubar o tempo de coisas que são melhores. Então, que Deus nos dê graça e sabedoria para constantemente estarmos buscando e escolhendo a boa parte na nossa vida tão corrida e cheia de demandas. Como eu tinha falado no início, esse estudo foi um desafio para mim, pelas demandas e por tudo, mas como Deus falou ao meu coração através dele, me fez refletir, será que eu tenho feito bom uso do tempo que Ele me dá? Será que o tempo que Ele me dá, será que a gente sabe que tudo na nossa vida deve ser para a glória dEle? Inclusive o nosso tempo, o tempo que Ele nos dá. Então, a minha oração é que sejamos mulheres sábias no uso do nosso tempo, em todas as fases da nossa vida. Acordando mais cedo, buscando ao Senhor no início do nosso dia, juntando as armas, né, que nós precisamos, como o John Piper falou, para enfrentarmos as guerras nesses tempos tão maus, nesses dias tão difíceis que nós vivemos. E que Deus nos dê sabedoria, direção, paz e força no uso do nosso tempo e nas diversas atividades que nós estamos fazendo, nas diversas fases das nossas vidas. Então, a minha oração é que Deus abençoe vocês e que vocês escolham sempre a melhor parte. Amém. Oi, agora. Na verdade, eu já conheço o Pátio há algum tempo. Meu marido trabalhou muitos anos com a irmã de Pátio, com Polly, lá em Natal. Para quem não sabe, Mateus é filho de pastor, meu sogro é pastor, e ele pastoreou uma igreja em Natal, e aí Mateus trabalhou com a Federação de Adolescentes, juntamente com a irmã de Pátio, Polly. E aí eu fui para Natal, trabalhei um tempo lá no acampamento para adolescentes e jovens. Esqueci o nome, tu lembra? Conupa, Interupa. Foi. E aí eu conheci Polly, só que Pati eu conheci no seminário, aqui em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, quando o pastor Jadson fazia seminário, Mateus também fazia, e eles estavam lá em aliança, e aí Pati estava grávida, e Mateus conheceu Jadson e pediu oração por Pati, e aí a gente começou a orar, e eu orei por Pati sem nem conhecê-la. E o Senhor respondeu, né, Pati? Muita gente orando e a gravidez foi uma bênção, encaminhou tudo bem. E Pati sempre é um privilégio te receber. Na verdade, a gente queria te chamar um tempo atrás, ano passado, mas por algum motivo não conseguimos. Mas muito obrigada por ter aceito o convite. Está à disposição, então vai voltar. Deus te abençoe, Pati, abençoe sua família. Gente, a gente pensando de forma prática como é que a gente podia remir o tempo para a glória de Deus.
A gente escolheu fazer uma oficina nessa tarde sobre ferramentas de planejamento para facilitar o trabalho no lar. Né? E aí a gente pensou numa mulher. Uau, quem eu pensei, né? Na hora surgiu o nome de Natália, queria chamar a Natália aqui na frente. Natália é esposa do pastor Marcelo, mãe de 3 crianças, serve aqui no departamento infantil, é natural de Minas. Oi? Só mãe de 3. Trabalha como artesã, quem não segue, vê se tu consegue, tu que é mais desenrolada. Trabalha como artesã, @festamiúda, quem puder seguir aí ela no Instagram, vai conhecer o trabalho. E Nath, minha gente, para quem não conhece Natália, eu sou suspeita para falar, que vivo na casa dela. Ela disse até que a gente vai ter um quarto lá, né? Eu e o Matheus. Nath, ela é assim, muito organizada em casa, ela gosta de planejar, ela tem tudo assim, bem o andamento da casa, bem no tempo, na hora, separado por corpo, não sei o que, enfim, muita coisa assim, que ela dá conta. E eu não sei como é que ela dá conta, ela só dá conta porque ela se senta e planeja. Né? E é um privilégio, Nath, receber você aqui esse ano passado com a palestra, esse ano com a oficina, e a gente louva a Deus pela sua vida e o ministério de pastor Marcelo e da família de vocês aqui na igreja. Obrigada por ter aceito o convite. Só corrigindo, não sou uau, tá, gente? Você não viu? Sou uau. E não sinto para planejar. Levei uma lapada hoje. Enfim, é um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho de vocês. Eu vou falar muita coisa que é real para mim, mas muita coisa que eu tenho que fazer, ok? Por quê? Porque a organização é um negócio constante, tá? Hoje você está organizada, amanhã a casa adoece e desorganiza tudo. E a organização é exatamente para isso. Para que nos dias de caos, você sobreviva. E não que você sobreviva todos os dias, porque todos os dias são caóticos, entendeu? É para que seja um pouco mais leve. Nath, tu consegue botar? Eu fiz um negocinho dessa vez, para ficar mais fácil, ficar um pouco mais dinâmico. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, tá? Primeiro que eu tinha começado a falar, eu não sou uau. É uma luta constante, tá? E o que eu tenho percebido durante essa minha experiência, a minha vida, é que quanto mais eu me esforço para a organização, mais leve é a minha vida. E mais eu consigo remir o meu tempo. Porque remir o tempo é você fazer exatamente isso, organizar. Viver na doideira não é nada de remir o tempo, tá? Você só está sendo sugada ali pelo seu tempo. E, com toda certeza, você está perdendo as oportunidades que Deus te dá. E a oportunidade, isso eu aprendi com meu esposo, ela não volta, gente. Ela vai. Ela passa só uma vez. Se você estiver pronta, preparada, atenta, você pega. Se você não está, já foi. Vai ter que esperar a próxima oportunidade. Vamos lá. Primeira coisa é o que é organização. Organização é uma ação ou efeito de organizar. Um ato ou resultado de se organizar. Um destaque ali para a palavra si. Esse significado eu peguei no dicionário, tá? É o que o dicionário fala. Um destaque para o si, por quê? Porque tudo começa em nós mesmos. E vai estar bem ligado à nossa devocional de hoje, porque a organização começa de mim, e não naquilo que eu faço. Vamos lá para o próximo. Eu vou correr para a gente não perder tempo. Tá? Por que organização? Para que organização? Quando organização? E como organização? Quando a gente responde essas 4 perguntinhas, aí flui. Vamos lá. Primeiro, pode passar, Nath. Por quê? Para mais produtividade. E produtividade, quando eu coloco aqui, não é para você fazer mais coisas, sabe? Virar uma máquina, não. É para você fazer aquilo que você precisa fazer, tá? Aquilo que você precisa fazer, você, se for organizado, você consegue fazer durante as 24 horas. Se você não tiver organização, não dá. Não dá tempo. Para quê? Para ter mais qualidade, tanto de tempo, tanto daquilo que você faz, se for organizado, e para você não perder tempo. Tempo é precioso, gente, muito precioso. Para quê? Para que seja previsível.
não sei vocês, mas eu não gosto de acordar sem saber o que vai acontecer. A não ser que esteja de férias, né? Ai, hoje eu vou acordar, não quero nem saber que hora que eu vou comer e tal. Mas no outro dia você já quer saber que o almoço é meio-dia. Só rola um dia. Mas no normal, todo mundo gosta de saber o que vai rolar. Eu vou contar uma experiência para vocês. Lá de 2019, a pandemia estourou. E a escola deu um mês de férias, né? E aí a gente ficou lá, doida, para o que vai fazer com esses meninos? Um mês de férias, sem aula, sem poder sair de casa. Sobrevivemos. Mas aí veio algo ainda mais difícil, que foi as aulas online. Não sei aí quem tem filho pequeno, se você gostou, depois você me conta, mas eu surtei por várias vezes. Aí passou a primeira semana de aula online, gente. Sexta-feira eu estava pronta para ir para o céu. Total. Assim, eu não dou conta de nem mais um dia de aula online. Escrevi para a escola um textão. E assim, olha, eu preciso de um mínimo de organização. Eu preciso saber, quando eu acordar, que eu estou lascada naquele dia, mas eu preciso saber. Preciso saber que eu tenho tantas aulas, que vai entrar nesse horário. E aí, a coordenadora, super legal, a gente ficou amiga, porque ela entendeu o lado de cá, né? Eu estava doente com aquilo. Era assim, ó. Entramos em aula online daqui 20 minutos. 20 minutos? Gente, estou de pijama. Meus filhos nem acordaram ainda. Como que ela vai entrar online? Daqui 20 minutos, eu tenho que dar café, eu tenho que deixar todo mundo pronto. Não dá. Fechava a câmera, né? Mas eu tenho 3, então estava tenso de eu vigiar a câmera dos 3. Eu tinha que estar pronta, senão ia pagar alguma coisa ali que não devia mostrar. Então, eu escrevi para a escola, olha, organizem, porque eu preciso saber o que acontece em cada dia. E aí, eles organizaram. Aí, eu peguei os 3 horários e fiz o meu horário. E aí, na sexta-feira, eu estava lascada, porque era o seguinte, tinha 3 aulas online. Online mesmo, ao vivo, gente. Quando eu digo online, é ao vivo. O menino tinha que entrar naquele horário. Porque quando era gravada, eu botava lá. Quando eu percebia que ele não estava prestando atenção, peraí, vamos voltar. Ele assistia 3 vezes. Paciência. Ele precisava entender aquilo ali, eu não tinha condição de explicar para os 3. Depois ele entrou num ritmo, né? Na rotina, ele conseguiu acompanhar. Aí, na sexta-feira, é o seguinte, Manuela tinha aula ao vivo de 9 às 10h30, Melina tinha de 10h15 às 11h, Theo tinha um pouquinho mais cedo. Tipo assim, chocava os horários. Mas eu sabia, estava tudo certo. Uma saía um pouquinho mais cedo, a outra entrava. Quando eles organizaram, fluiu. Mas enquanto não organizou, era assim, mãe, precisa de um triângulo. O que é um triângulo? Eu não sei nem o que é um triângulo. Então, organização é para isso, para mesmo que o dia esteja caótico, cheio de coisa, hoje você tem consulta médica, você tem dentista, tem que ir no aeroporto e tem que fazer a mala para viajar. Mas você está sabendo, está tudo certo. Você consegue organizar. A organização é para isso, viu? Previsibilidade. E para ter uma vida mais leve. Mesmo na sexta-feira, depois que eu tinha lá minha tabela, era mais leve. Por quê? Porque eu sabia que era daquele jeito. Até eles sentiam que estava mais leve, porque estava tudo sob controle. Quando, gente? Já coloquei, todo tempo, todo instante, sempre. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de fases, como o Pati disse. Então, vai ter que ser sempre reorganizado. Chega no momento que aquilo não funciona mais e você precisa refazer. Então, é uma constância, organização constante. Eu costumo dizer que é um modo de vida. Não é algo que eu faço e acabou. Não, é sempre. Você vai sempre, a vida vai sempre exigir que você se organize. E como? Usando ferramentas de organização para facilitar. Ou então, na doideira, aí não é organização. Mas você tem muitos recursos para te ajudar na organização. Vamos lá, Nath. Esse aí é um exemplo de desorganização. Essa daí sou eu, lá na pandemia, em 2019, gente. Vamos para o primeiro ponto. Organizando a si mesma. Não existe organização se não começar de dentro para fora. E a primeira delas é aqui, ó, com a palavra. Se você não alimenta a si mesmo,
tem para dar. Então, a primeira coisa que precisa é organizar a si mesma. É priorizar o tempo que você tem para organizar a si mesma, alimentando a sua alma. Não estou aqui falando de desejos e vontades, e hoje vou me mimar. Não estou falando da sua carne, tá? Eu estou falando da sua alma, do seu espírito ali, você ter o seu tempo com Deus. Esse é o primeiro item da organização. Porque quando nós não estamos organizadas com Deus, nós somos raivosas, nós somos reclamonas, nós murmuramos porque nós temos muita coisa para fazer, porque ninguém agradece, porque ninguém vê o tanto que eu faço. E vira uma bola de neve, um caminho sem fim. Então, o primeiro item é organize você mesma. Coloca aí, ó, tudo que você precisa fazer para lá e senta. É porque eu estou falando sentar, porque muitas vezes eu estou lá arrumando cozinha, aí eu boto uma coisa para eu ouvir e acho que estou, né, alimentando. Não, gente, não estou. Está um pouquinho, mas não é como Deus quer, né? Ali você está focada em se alimentar com Deus. Este é o primeiro item, gente. Começa de dentro para fora. E aí, a partir daí, você vai entender que organização, ou fazer as suas coisas, ou fazer as suas atividades, são além, sabe, daquilo das suas vontades em si. Você vai ser, talvez, como uma mulher de Provérbios, e ao invés de ficar reclamando, vai fazer. Fazer porque tem que fazer. Próximo item, organizando a sua agenda. Aquela primeira imagem lá, que a mulher é cheia, né, com a cabeça assim, cheia de coisas, a gente tem mania, né? Não, está tudo organizado no meu dia de hoje. Hoje eu tenho que fazer isso. Aí você pergunta assim, tá, mas está organizado aonde? Não, está tudo aqui, ó. Gente, não existe organização na cabeça. Cabeça não foi feita para guardar nada. Nem memória, já viu que você esquece das coisas? Cabeça não foi feita para organizar nada. O que foi feito para organizar é papel. Então, quando a gente fala assim, seu dia está organizado, é porque você escreveu. Se você não escreveu, não está organizado. Sabe por quê? Porque você vai esquecer de alguma coisa, ou vai aparecer algo urgente que você vai encaixar, e é certo que é alguma coisa que você tem que fazer. Então, tire tudo da sua cabeça e coloque no papel. Primeira dica aí para organização. Coloque no papel. Seja escrito, seja numa planilha no Excel, seja no seu celular, mas tire da sua cabeça. Porque, às vezes, a gente tem a ideia assim, de que a gente tem tanta coisa a fazer. Não, meu dia amanhã está super lotado. Porque está tudo aqui, ó. Mas quando você vai colocar no papel, eita, isso aqui não é tão importante. Não, isso aqui eu não preciso fazer hoje. Eita, eu podia encaixar isso aqui junto, porque essa loja do lado da outra eu já economizo tempo. Então, quando você coloca no papel, você organiza e você poupa tempo. Então, tire tudo da cabeça e coloque no papel. Depois que você colocar no papel, você vai colocar as prioridades. Normalmente, a gente quer fazer muito mais do que a gente consegue fazer. E aí, quando você coloca no papel, você consegue ver que tem coisa que não precisa ser feita agora. Que tem coisa que você pode delegar. Não precisa ser você fazer. Você pode pedir para alguém fazer. E também que você vai dificilmente esquecer de coisas importantes. Seja o aniversário de uma amiga, seja ligar para alguém que você sabe que está passando por dificuldade, que precisa ouvir alguma palavra, ou que seja só que você seja só ouvido, né? Essas coisas você pode colocar lá. E aí sim você está organizando. Não necessariamente seja uma agenda, tá, gente? Pode ser um papel mesmo, um caderno, uma folha de pão, qualquer coisa. Desde que esteja escrito. Tire lá e organize. Vamos para o próximo? É porque eu estou com um cronômetro aqui, por isso que eu estou... Organizando a rotina. Eu coloquei o desenho ali, que é de uma rotina infantil. Ó. As mamães amam. Não necessariamente são para criança, tá, gente? O ser humano funciona com rotina. Eu até vi, um dia desse, se até Deus criou o mundo em 6 dias, organizado, quem sou eu para fazer as coisas desorganizadas? Você já percebeu isso? No primeiro dia, Deus fez isso. No segundo dia, Deus fez isso. No 7º dia, Deus descansou. E aí, eu acho que eu não preciso organizar, não. Não, vamos fluindo. Hoje eu faço feira,
amanhã eu faço isso, depois eu faço isso, quando chega sexta-feira, aí esqueci isso. Por quê? Porque você não organizou. Então, precisa organizar. E a rotina é para isso. Ai, Natália, que chato, eu odeio rotina. Gente, quem odeia rotina? Rotina é vida. Não necessariamente, eu não estou colocando como nada engessado, tá? Mas, às vezes, você já percebeu que você está muito estressada, muito irritada, que você está sem rotina de sono. Você está dormindo cada dia num horário, e aí não está sendo suficiente, porque não tem rotina. Porque cada dia você come num horário. Na hora que der, eu almoço. Aí você está meio doente, né? Não sei porque eu estou doente. Acho que é porque falta de vitamina D. Não, é falta de organização. Você não está comendo direito. Você come o que tem. Por quê? Porque não deu tempo de preparar. Não, vou ver aqui o que sobrou. Não deu tempo de comprar. E aí eu como ali. E aí o corpo vai sentindo, tá? A falta de organização da gente. Então, rotina é para isso também. Ah, então quer dizer que eu tenho que ter horário de dormir. Não, gente. Não precisa ser exatamente todos os dias, 7h30 da noite, você está dormindo. Se der, ok, eu gostaria. De 7h30 estar dormindo. Não dá. Mas precisa ter organizado. Para que você acorde cedo, viu? A não ser a sua desculpa. Não, todos os dias eu só durmo meia-noite. Eu não tenho condição de acordar às 5h30. Dorme mais cedo. Organize a sua rotina para que você consiga dormir mais cedo. Organização de rotina também serve para que você perca menos tempo fazendo as coisas. Por exemplo, preciso fazer feira. Que dia da semana eu vou fazer feira? Não, vou colocar aqui toda quinta-feira, eu vou me organizar para ir comprar mercado, né? O que eu preciso para o mercado. E aí, na sexta-feira, você lembra que você esqueceu uma coisa, porque não estava organizado. Se você tivesse organizado, você só vai uma vez. Tudo requer organização. Sim. Sim. Com certeza. Quem não tem muitas coisas a fazer. Exatamente. Se você vive assim, hoje eu acordo meio-dia, amanhã eu acordo 8 da manhã, você tem uma falsa ideia de que cada dia é muito cheio. Por quê? Por falta de rotina. Rotina é importante. O próximo, organizando a casa. A organização da casa, e normalmente é sobre limpeza e cuidados com a casa, é para que você não fique sobrecarregada. Não necessariamente você precisa fazer tudo no mesmo dia. Porque você tem muitas atribuições durante todos os dias. Então, organize a sua casa de forma que você não precise ficar esgotada, porque sexta é o dia da faxina. Não precisa ser o dia da faxina na sexta. Você pode fazer uma coisa a cada dia. E ir mantendo. Logicamente que quem tem criança vai sofrer um pouquinho mais, né? Porque tem farelo todo dia. Você não vai varrer a casa só uma vez na semana. Mas, se tiver na organização, se tiver no seu planejamento, tudo acontece, flui. Então, planeje a organização da sua casa também. Ali na segunda-feira, toda segunda-feira eu vou falar como é a minha casa, tá? Toda segunda-feira é dia de trocar lençol, de organizar o caos do domingo, porque o domingo é o único dia que fica caótico, né? Mas a gente entende por quê. Aí na segunda-feira é o dia de colocar a casa em ordem. Na terça-feira é o dia, normalmente, que eu organizo cozinha, porque eu gosto de deixar as coisas mais organizadas para o resto da semana. Na quarta-feira, como a gente vem para o culto à noite, é o dia que eu sei que eu preciso organizar o jantar mais cedo, porque a gente vem para o culto à noite. Na quinta-feira é um dia mais leve, teoricamente, se nada acontecer. Na sexta-feira é o dia que eu lavo os banheiros para que o final de semana fique melhor. No sábado é um dia que tudo pode acontecer. Vamos para a praia, ou não vamos fazer nada, porque algum imprevisto aconteceu. E no domingo é o dia do Senhor. Eu já tenho isso na minha cabeça, já tenho até, na minha casa tem um negocinho desse na cozinha, para que eu saiba exatamente o que vai acontecer. Não necessariamente acontece sempre daquele jeito, e está tudo certo, viu? O que não pode ser é sempre bagunçado.
Peraí, mãe, nunca na segunda-feira que você organiza a casa. Então, não faz sentido a organização estar na segunda. Faça de um jeito que faça lógica para você. E para que você não fique sobrecarregada. Para que você consiga organizar o seu tempo. Que você tenha uns dias mais leves, tá? Próximo. O próximo está bem linkado aí à organização da casa, que é o da cozinha. A cozinha demora, né? A cozinha demanda tempo. Então, hoje eu estou fazendo mensalmente, mas eu já fiz quinzenalmente e já fiz semanalmente. Quinzenalmente, para mim, foi o melhor, porque eu repeti o cardápio 2 vezes na semana, 2 vezes no mês, né? Gente, por que organização de cardápio? Pensada leva tempo. Só que se você organiza um dia, peraí, toda segunda-feira eu sento e organizo o que eu vou fazer de comida na semana. Eu estou ali focada naquilo. Eu gasto 1 hora para fazer aquilo. Só que se eu for fazer todos os dias, eu vou gastar muito mais que 1 hora para fazer aquilo. Todo dia eu tenho que pensar, o que eu vou fazer de almoço hoje? Ai, peraí, eu tinha que ter pensado isso ontem, porque eu não descongelei a carne, agora lascou. Se você organizou, se você separou um dia para planejar o cardápio, você já sabe. Acordou, já sei que eu preciso tirar essa carne para descongelar hoje. Já sei que eu preciso comprar isso que acabou. Já sei, gente. Não é surpresa, entendeu? Ninguém gosta de surpresa, só de aniversário. Mas surpresa na hora do almoço, a carne congelada não é surpresa. Eles já sabem. Hoje é isso, exatamente. Ela está dizendo que nem as crianças ficam ansiosas. Porque eles leem lá e já sabem. Hoje tem feijão. Me lasquei, hoje tem feijão. Lá em casa é uma briga para comer feijão. Então, tem feijão todo dia, então não tem briga, né? Mas o cardápio ajuda muito nisso. Principalmente as recém-casadas, para pegar o ritmo. As mais velhas talvez não precisem tanto. Embora como eu não gosto muito de cozinha, para mim é essencial eu não perder tempo pensando no que eu vou fazer hoje. Porque se eu vou pensar, eu não quero fazer nada. Quero pedir. Fora. Ia ser maravilhoso, né? Mas como não é possível, eu vou acabar com essa minha preguiça de pensar e já separo um dia só e já vou lá. Ó. E também, gente, na montagem do cardápio, você otimiza muitas coisas. Por exemplo, sábado eu vou fazer uma lasanha. Para lasanha eu preciso do quê? Eu preciso desses ingredientes. Não tem queijo, então já vai lá para a minha lista de compra. Não espera chegar no sábado para descobrir que você precisa comprar o queijo. Tá? Já está organizado. Porque na quinta que você vai no mercado... Gente, estou usando só exemplo dos dias, tá? Não precisa ficar aí, ó. Meu Deus, eu tenho que ir no mercado na quinta. Não, cada um organiza o seu. Eu nem vou na quinta, porque na quinta não dá. Mas no dia que você organizou para ir no mercado, você sabe que você precisa comprar algo para o domingo. E não no domingo você descobre que não tem. Então, na montagem do cardápio, você também sabe quais são as necessidades. Não é comigo. Também outra coisa, você otimiza algumas coisas. Por exemplo, para fazer uma lasanha, você faz, vamos lá, uma lasanha de quê? De carne moída, vamos lá. Você vai cozinhar a carne moída. Você vai cozinhar a carne moída lá, 500 gramas para fazer a lasanha. Você vai cozinhar só uns 500? Se você cozinhar 1 quilo, demora mais tempo? Não. É o mesmo tempo. Mas ele te economiza um tempo lá na frente que você ia fazer um escondidinho de macaxeira e já tem um molho de carne moída pronto. Vê? Se você faz o cardápio, você sabe que você pode juntar alguns condimentos. E organiza. Quem congela tem. E aí você deixa lá congeladinho. No dia lá do escondidinho, você só tira do congelador e otimizou o seu tempo na cozinha. Dá para fazer isso com um monte de coisa. Por exemplo, cozinhar feijão. Você cozinha feijão todo dia? Não, gente. Cozinha uma vez na semana e vai, porciona e guarda porcionado. E aí, todo dia, quem come todo dia, lá em casa todo dia. Você tira uma porçãozinha e vai fazendo. Essas pequenas coisas, quando você junta, otimizam muito o seu tempo. E o cardápio ajuda muito nisso, porque você visualiza tudo na semana. Você visualiza o que você precisa comprar, o que você pode produzir junto e porcionar depois de produzido,
para otimizar lá na frente, ok? Por que isso? Você sabe se vai adoecer alguém semana que vem? Não sabe. Isso te ajuda lá. O dia de caos, está todo mundo doente, mas está tudo certo, porque tem uma carninha congelada, eu só vou descongelar e o almoço está pronto. Até você, se você tem a sensação que se você adoeceu, deu ruim na sua casa, está desorganizada. Porque se você adoecer, alguma coisa precisa... Obviamente que não vai acontecer como se você estivesse lá. Mas se você não estiver lá, precisa acontecer de alguma forma. Ok? Então, o cardápio é isso. Ó, reduz desperdício, porque você programa a feira a partir do cardápio. Você organiza as compras também para você ir no mercado só uma vez. Combustível está muito caro. E aí você só vai uma vez. E também você adianta cozimentos para os próximos dias. Bora lá? Algumas ferramentas que eu trouxe aí. Ó. Aquela ali de início se chama Trello. Não sei quem conhece. Quem é mais digital vai conhecer. Trello é um aplicativo, mas ele também tem no computador. Tá? Você pode usar ele lá e ele é ótimo. Ele é um aplicativo como se fosse de planilhas, né? E você adiciona lá milhares de coisas. Você pode abrir uma pastinha do trabalho, uma pastinha da casa, uma pastinha só de lista de compras. E aí você compartilha essa lista com seu marido. Então, ele está na rua, amor, está perto do mercado, passa aí e compra isso. A lista já está na mão dele. Homem precisa de lista para ir para o mercado, viu? Até a gente, né? Porque senão a gente se perde. Ele é ótimo, gente. É ótimo. Você consegue fazer muitas coisas lá. Inclusive, tem um checklist, aí você vai marcando o que já pegou, o que não pegou e tal. Super funciona e é muito legal. Se você não é adepto ao Trello, você pode usar o WhatsApp. Todo mundo tem um WhatsApp. Como é que eu uso o WhatsApp? Eu criei um grupo que tem eu e eu mesma, só eu. Por que eu achei o WhatsApp? Eu até usava o Trello e abandonei o Trello por causa do WhatsApp. Porque dava trabalho, eu ia entrar no Trello, aí eu ia procurar a planilha, a lista de compra, não estava funcionando. Aí, o que eu faço? Este meu grupo que tem eu e eu mesma, Nath, como é que cria um grupo com eu e eu mesma? Você cria um grupo com você e outra pessoa. Pode me usar. Aí você cria o grupo e exclui a pessoa, só fica você lá. E o WhatsApp eu acho que é um grupo, tá? Não conta para ele, ele escuta. Aí você está lá, só você nesse grupo. Aí você está lá fazendo o almoço de hoje. Eita, acabou o macarrão. Entrei lá, macarrão. Eita, eu preciso ligar para a Gabi essa semana. Eu preciso ligar para ela amanhã, sem falta. Ligar para a Gabi amanhã. Eita, meu Deus, eu tenho que comprar farda dos meninos, que está ruim. Comprar a farda. Você vai escrevendo tudo o que você precisa fazer. Na hora que você lembrou. Porque se você for esperar o horário do planejamento, pode ser que você não lembre, tá? Cabeça não guarda nada. Então, o WhatsApp está aqui, ó. Quando eu não estou com ele, eu trabalho no computador e eu trabalho longe do celular, porque senão ele rouba meu tempo. Aí o WhatsApp fica no computador. Então, está lá, disponível. Então, eu entro lá e escrevo tudo que for aparecendo de demanda. Tudo que eu não posso fazer agora. E aí, no dia que eu sinto para planejar, para organizar, a primeira coisa que eu olho é aqui. Eita, peraí. E aí eu vou organizando. Isso aqui vai para a lista de compra. Não, isso aqui não precisa, gente. Já resolvi. Pode ser ter coisa lá que você colocou lá que você já resolveu. Outro dia, pronto, resolvido. E aí eu vou organizando. Pronto. Em 15 minutos, meu planejamento está pronto. Eu não precisei ficar pensando nem tentando lembrar de nada. Porque eu aproveitei, naquele insight, naquele momento que eu lembrei, eu vim aqui e escrevi. E todo mundo está com o celular na mão, toda hora. Não está? Tá, gente. Aí você vai lá e escreve. E aí, no dia que você separou, no momento que você separou para organizar, para planejar, você vê lá tudo que você listou e organiza. Listar não é organizar, tá? Você colocou lá de forma desorganizada. Agora, você vai lá para a sua agenda e organiza o que é de compra, o que é prioridade, o que é urgente, o que eu posso delegar. O que nem tem importância já está resolvido e já sai da lista. E apaga o WhatsApp, tá? Terminou, já organizou, limpa lá as conversas e deixa o negócio organizado lá, porque senão depois você não sabe nem para que você escreveu aquilo. WhatsApp. E o famoso papel e caneta.
Todo mundo tem papel e caneta. Se você não tem o WhatsApp, eu conheço gente que não tem o WhatsApp. Se você não tem, papel e caneta você tem. Escreva. Coloca um bloquinho lá, perto de um lugar que você passa muitas vezes, disponível para que você teve um insight de uma coisa que precisa ser feito. Escreva. Lembrou? Escreva. Crie um hábito de escrever. De lembrar e escrever naquela hora. Porque se você deixar para escrever daqui 2 minutos, você nem sabe o que você ia escrever. Cria esse hábito. Obviamente, às vezes, não dá, né? Às vezes você está lá trocando a fralda do menino suja e lembrou de uma coisa. Não dá para deixar o menino lá, ele vai cair de lá. Mas, sempre que possível, escreva naquele momento. É isso. Vamos para o... Finalizando. Importante, gente. A organização precisa envolver toda a sua família. Se você mora só, aí está tudo certo. É só você. Mas se você mora com outras pessoas, precisa envolver todo mundo. Todo mundo precisa, não necessariamente organizar, mas aquilo precisa estar acessível a todo mundo. Não é algo para você. Organização não é para você. Ele facilita a sua vida, mas ele é para o outro. Não adianta... Eu já ouvi isso. Não vou nem falar aqui. Não, eu organizo do meu jeito. Meu guarda-roupa está organizado do meu jeito. Não está organizado. Se está do seu jeito, não está organizado. Porque é para o outro. O outro chega e sabe o que pegar. E sabe onde está. E isso é organização. Porque as grandes empresas mesmo, elas contratam organizers para etiquetar tudo. Catalogar tudo. E ali, quando o profissional chega ali, ele nem sabe para que aquela empresa é, de que ele é. Normalmente ele estuda um briefingzinho, mas ele nem se interessa muito pelo fim daquela empresa. Ele está ali só para organizar. E aí ele organiza de forma que todo mundo consegue ter acesso. Até ele que nem sabe o que é aquilo. Porque a organização é isso. Não adianta você colocar uma gaveta, uma porta para abrir uma gaveta, que abre um potinho, que abre um saquinho com zíper, gente. Qual marido de vocês que vai fazer todas as etapas para botar um negócio lá dentro? Nenhum. Nem você vai fazer. Na hora da pressa, você vai abrir a gaveta e xingar aquela porta e jogar o negócio lá dentro. Precisa ser para o outro. Facilidade, gente. Precisa ser um negócio fácil. Se tiver que abrir 2 coisas, já não está fácil. Precisa ser fácil. Não estou dizendo aí para todas as gavetas da sua casa ser entulho, não, tá? É organização. Mas precisa ser fácil. Tá? Fácil, simples. E deve ser constante. Fique atento àquilo que precisa ser revisto. Porque, às vezes, a gente está tão engessado, né? Não, eu criei esse processo de organização com tanto amor e carinho. Ele não está funcionando. Ninguém da casa está se atentando àquilo, mas eu insisto porque eu quero que funcione. Gente, depois de um tempo rodando aquele negócio, não está funcionando, reveja. Talvez não está tão simples, tão fácil, e aí precisa ser organizado. Lá em casa, eu fiz uma última agora, que foi a roupa suja. Eu tinha 2 cestos de roupa suja, um em cada banheiro. E aí, quando ia para a lavanderia para lavar, eu passava assim, uma meia hora separando roupa. E aquilo, gente, me doía. E assim, gente, tem que ter um negócio mais fácil de fazer isso. Olha o tempo que eu estou perdendo separando roupa, de cor por cor, para não lavar tudo junto. Não, tem que ter uma... Aí eu aboli o cesto do banheiro. Levei todos para a lavanderia. Mas eu envolvi todo mundo. Eu disse, olha, mamãe está resolvendo. Precisando da ajuda de vocês. Nós vamos agora ter 3 cestos. Um de roupa branca, um de roupa colorida e um de roupa escura. Então, quando vocês terminarem o banho, vestirem a roupa, vocês vão trazer a roupa suja e vão colocar aqui. Cada um no seu cesto certinho. Theo é o único que acerta todos. O menorzinho. Os outros ainda eu tenho que ficar, eita, não sabia que essa calcinha rosa ficou branca. Aí eles vão lá e organizam. Mas, veja, eu ganhei um tempão. Por quê? Todo mundo agora está participando desse processo. Funcionou na primeira semana, gente? Não. Na primeira semana era só resmungação. Ah, não, já tem que levar para a lavanderia, porque não fica perto. Lavanderia, é isso mesmo, estão ajudando a mamãe, bora.
De vez em quando, fica lá no cesto imaginário do banheiro, ele ainda retém roupa. E aí eu tenho que lembrar, eita, o cesto imaginário tem roupa. E aí eles vão lá e pegam. Mas eles vão. E aí, essa semana mesmo foi a primeira semana que não tem roupa nenhuma no banheiro. Uau, funcionou, método aplicado, funcionou. Mas já rolou outros que não funcionaram. E que eu precisei rever. Por quê? Porque precisa ser fácil. Precisa ser simples. E não vão durar para sempre. Por quê? Porque nossa vida tem fases. E aí está funcionando agora, daqui a pouco eles vão chegar na adolescência. E aí as coisas mudam, né? Quando a criança, o menino lá de 4 anos que estava acertando tudo, pode ser que ele resolva ficar rebelde e não queira mais colaborar. E aí a gente vai ter que rever. Então é isso, deve ser constante. Último slide. Agora é um puxão de orelha. Chega de desculpas. Nós costumamos dizer, vou usar a palavra de Paty, não, quando os meninos forem para a escola, eu vou fazer isso. Não, quando eu tiver dinheiro, eu vou ter aquele closet que as roupas vão estar separadas por cor. Até os cabides vão ser iguais. Não, gente, o tempo é hoje. É agora. A gente arruma desculpa para muita coisa e não faz nada. Então, o meu chamado para você hoje é que você pare de arrumar desculpas e faça com o que você tem. Às vezes é mais simples do que você imagina. E como eu coloquei lá, precisa ser simples. Mas você precisa fazer. Não adianta eu ir lá na sua casa e dizer, você fazer isso, isso e isso, porque eu não vivo lá e eu não vou saber o que é simples para você fazer. Mas você, dentro da sua rotina, consegue estabelecer isso de forma mais simples. E aí, que eu coloquei ali, não espere o momento ideal, tá? Não espere as crianças crescerem, ou você arrumar um trabalho de meio horário para que você tenha mais tempo. Não espere você ter ânimo para acordar mais cedo. Não espere. Talvez nunca chegue esse tempo. O que pode acontecer é você passar o resto da vida aí sem organização, reclamando porque não tem tempo para isso, porque não tem tempo para nada, porque está sempre cansada, porque não tem tempo para descansar, e quando vai descansar as coisas ficam fora, porque a vida é sempre um caos. Ou você pode começar hoje com o que você tem, organizar, colocando tudo no papel, delegando o que precisa ser delegado, apagando aquilo que não é importante, priorizando aquilo que é melhor e tendo uma vida organizada. E tudo isso, peraí, eu tenho um minuto. Tudo isso é para que a glória de Deus seja vista em você. Para que ao invés de você que você seja vista como uma mulher murmuradora, reclamona, que não funciona, sabe, que na sua casa, a minha mãe é muito chata. Não, minha esposa é muito chata, tudo tem que ser do jeito dela, porque ela é metódica. Eu sou metódica, tá? Tenho que brigar com isso em mim, assim, para que Deus me molde. Mas para que, ao invés da sua família ver você, veja Cristo agindo através de você. Nos mínimos detalhes. Por quê? Porque você acordou cedo, porque você se organizou de dentro para fora, você teve seu momento com Deus, e a partir daí, você conseguiu ter uma vida organizada. É para isso. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém quer sugerir alguma ferramenta? Eu até vou mandar para a Gabi umas tabelinhas que eu tenho de cardápio, de organização da semana. Alguns até têm algumas sugestões, porque às vezes a gente fica perdendo tempo, né, pensando o que eu faço em tal dia. Tem uns que já vêm com algumas sugestões e te ajudam a pensar assim, poxa, isso serve para mim, isso não serve. Sim. Sim. Ai, massa. Aquele que apaga. Um post-it, né? Sim.
E não esquece, né, o que é importante. Eu sei. Ela está dizendo daqueles quadrinhos que são magnéticos, sabe? Que você pode colocar com imã ou com post-it também. E colocando aquilo que você vai lembrando, aquilo que é importante, já vai colocando na semana. É muito bom isso também, porque você vê o dia que está super lotado, porque você colocou tudo naquele dia. E você sabe que não vai dar conta, entendeu? Então, evita que você fique frustrado porque não deu conta, porque você já se organizou e organizou nos outros dias da semana. É isso? Oi, Carol. Notas do quê? Sim. Manda para... No Trello também, não fale mal do Trello. Ele é mais simples, né? É porque o Trello é bem organizacional, ele é muito usado por empresas. Legal. Tem muitos recursos, assim. Eu usei uma época de lista de compra, sabe? E aí colocava até preço, porque aí facilitava, assim. Às vezes eu ia fazer feira e eu tinha visto uma promoção em outro lugar, e aí eu anotava aquele valor, quando eu chegava lá, eita, aqui está mais caro. Aí não comprava. Deixava para comprar em outro lugar. Embora agora não está rolando muito não, né? Está tudo caro, gente. Está tudo... Sim. Exatamente. É porque ela está dizendo o seguinte, quando está tudo caótico, tudo dá muito mais trabalho, porque está tudo fora do lugar. Mas quando as coisas estão fora do lugar, quando você tem uma bagunça, você consegue organizar, entendeu? Você consegue ter uma visão melhor. E aí o dia caótico não fica tão caótico assim. É isso. Eu acho que acabou. Obrigada, Nath. É engraçado que a organização é um assunto que é para todas as idades, né? Então, se você é estudante, você tem que se organizar, se planejar para estudar, para prova, faculdade, não sei o quê. Se você é recém-casado, tem que cuidar do marido, aí vem aquele negócio de trabalho, e depois você... Enfim, são todas as fases, né? Quem tem filho todas e quem... as fases. E como o Paty falou, vai mudando. Então, por isso que não é estático, né? Ela vai conforme a fase da vida que você esteja vivendo. Pode ser que amanhã tudo mude, pode ser que tenha outra pandemia ano que vem, e tudo muda. E aí você se organiza de novo para voltar para o trilho. Que é isso que eu falo com as adolescentes, né? Não são casadas, obviamente. Moram na casa dos pais muitas vezes, né? Tem quem faça as coisas, né? Mas as adolescentes e os jovens hoje em dia têm muita coisa para fazer. A demanda é grande, né, Laurinha? Eu converso muito com a Laurinha sobre isso, sobre remir o tempo. E tome lista. É fazendo lista, refazendo lista, e é sempre assim. Né? E é muito bom a organização, porque a gente consegue ter uma visão crítica do quanto nós estamos dedicados o nosso tempo para o Senhor. E não só buscar ao Senhor, mas servir ao Senhor. Porque muitas vezes você vai olhar para o seu planejamento e vai olhar só para você. Só para os seus interesses, só para aquilo que você gosta de fazer. E não tem nada ali de serviço ao Senhor. Nada. Só que o Senhor nos chamou para servir, né? Seja fazendo contato com alguém, seja ligando para alguém que está doente, seja fazendo um bolo para levar para alguém que está num dia de caos. Aí, quando você organiza o seu dia, a sua semana, você consegue ter essa visão crítica de que a gente perde demais o nosso tempo, viu? Com coisas que não geram não valor, não trazem nada, só prazer para si mesmo. Uma coisa, só para complementar, a gente ano passado deu aqui, eu não sei se tu veio nesse encontro, um planner de oração. Então, cada dia da semana, você tinha filhos, marido, igreja, eu acho que era só isso. E aí,
todo dia da semana você ora por alguma coisa, né, específica em relação àquela área. E você vê o quanto de coisa você tem para orar. Que às vezes você fica, meu Deus, mas ora tão rápido. Eita, olha aqui o planner. Ah, que lindo. Aí você fica, mas não tem, ora tão rápido, não tenho que orar. Gente, tenho que orar. Tenho que orar. Inclusive, por exemplo, no culto mesmo, vamos orar pedindo perdão pelos pecados, né? Aí, 5 minutos. Não, tem que demorar, gente, porque a gente peca em muita coisa. Né? Mas assim, falando do planner. Faça a lista, né? Faça a lista dos pecados. Até isso, para a gente orar, a gente precisa se organizar. Né? Enfim. Gente, mês que vem, a gente vai se encontrar no dia 9 de abril, um sábado, às 15 horas, com o tema da palestra Autoestima, uma perspectiva bíblica. Esse tema, ele foi nos dado como indicação, não foi, Mila? Foi. E aí, é um tema que muita gente tem falado hoje em dia, né? Você vê, muita gente do mundo, estou falando, né? Por autoestima, os coaches e tal, e a mulher tem que fazer isso, tem que ser aquilo e tal. Enfim, a gente vai trazer uma perspectiva bíblica sobre a autoestima. E quem vai trazer essa palestra para a gente vai ser Rendrica Vasconcelos, Drica, esposa de pastor Ronaldo Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Então, coloque na sua agenda, mês que vem, dia 9 de abril. Tá bom? Vou passar aqui o microfone para a Glória. Deixa eu ver se tem outro aqui. Vai funcionar? Vai, né? Vai. Rapaz, gente. Tem também a velha e, né, companheira da agenda de papel. Né? Quando você fala de papel, eu não consigo, né, desde que eu me entendo de gente, que eu não consigo abandonar a minha. Depois daqui, eu disse a Camila que a gente ia na farmácia, a primeira coisa que eu peguei foi ela, porque ela está ali dizendo tudo que eu preciso fazer de comprar na farmácia. Então, essa minha agenda é conhecida. Meu Instagram deu algum negócio lá, a primeira coisa que a Camila disse, mãe, vê a tua senha. Eu disse, está na agenda do ano passado, porque eu levo uns 2 anos para jogar fora, porque eu posso ter alguma coisa que eu não transferi para a nova. Então, a agenda velha, a mim... Tudo tem que ser realmente. Camila, briga, eu vou para o médico. Se for na Madalena, eu tenho que fazer tudo que eu vou fazer na Madalena. Se for, não vai. Vai rolar só o que acontece naquele percurso. Principalmente agora, né? Porque gasolina, agora que tem que estar mesmo organizada. Então, vamos orar, a gente agradecer, né, pelas duas, né, instrumentos de Deus que vieram nos acrescentar, né, com o que Deus tem para a gente. Senhor Deus, Pai, nós queremos agradecer, Senhor, enquanto igreja, Pai, por esse momento, Senhor, que Tu nos tem dado, Senhor, uma vez no mês. Que nossas mulheres, Senhor, sintam num coração o Teu amor, Pai. E cada dia mais nós possamos crescer, Senhor, em sabedoria, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser a mulher virtuosa, Senhor, seja a área que nós escolhemos, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, e nos leva com a tranquilidade que Tu nos trouxesse para cá, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.